A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, eu tenho uma palavra do coração de Deus para a sua vida, que se encontra em Gênesis capítulo 26, do verso 1 em diante, que diz assim: Houve uma fome na terra, além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra e serei contigo, te abençoarei. Pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo um texto que me chama muita atenção. Porque é um texto que fala a respeito de Isaque, que foi filho de Abraão, mas também é um texto que faz menção a Abraão. A primeira lição que eu vejo nesse texto aqui, que eu aprendo, algo que me chama muita atenção, é que por causa da fome, Isaque foi obrigado a se mudar, a sair da sua terra, a procurar uma outra terra para poder habitar. Através de algo que gerou muita dor, que gerou muito sofrimento, que gerou muita angústia, que foi a fome, Isaque foi obrigado a mudar. De repente hoje você se encontra numa situação de muita dor, de muita angústia, de muito sofrimento. E essa situação tem obrigado você a fazer certas mudanças na sua vida. Mas Deus manda te dizer o seguinte: não temas. Deus manda te dizer o seguinte: olha, deposita toda a sua confiança e toda a sua esperança no Senhor. Porque Deus está vendo o seu sofrimento. Deus está vendo a sua angústia. Deus está vendo o que você está passando. Às vezes é necessário vir a mudança na nossa vida para que a gente esteja no centro da vontade de Deus. Quando a gente não se move voluntariamente para isso, às vezes Deus permite que a gente passe por algumas situações para nos fazer nos mover para a vontade dele, nos colocar no centro da vontade dele. Se isso que você está passando tem gerado certa mudança na sua vida, tem te obrigado a mudar em certas coisas na sua vida, que você possa ver tudo isso com aspecto positivo e entender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus está permitindo você passar por isso tudo, é porque Ele quer te levar a um nível mais alto de intimidade com Ele. E pode ter certeza, toda mudança na vida de um servo de Deus, na vida de uma serva de Deus, leva esse servo de Deus, essa serva de Deus, ao lugar da bênção. Aonde Isaque estava havia fome. Deus não queria mais Isaque lá. Deus queria tirar Isaque de lá e Deus permitiu que a fome viesse para que Isaque saísse de lá, pois aquela terra já não era mais a terra para Isaque. Então Isaque foi obrigado a se mudar e ele foi justamente para a terra de Abimeleque, para a terra de Gerar. Quando Isaque sai da sua terra para a terra de Gerar, quando ele procura Abimeleque, ele faz isso por causa da fome, algo que fez com que ele mudasse. Algo que fez com que ele pegasse as suas coisas, saísse da terra onde ele estava e fosse para outra terra. Eu sei que toda mudança gera na gente
algum tipo de sentimento, pode ser um sentimento bom ou pode ser um sentimento ruim, porque tem pessoas que estão acomodadas a permanecerem no mesmo lugar, tem pessoas que não querem sair daquele lugar, tem pessoas que querem permanecer sempre naquele mesmo lugar, mas quando Deus tem algo grande, tremendo e poderoso para a nossa vida, Ele nos faz sair da onde estamos para estar no centro da vontade dEle, no lugar onde Ele quer que a gente esteja, para que a bênção do Senhor chegue até nós. Foi em Gerar, foi na terra de Gerar, foi nessa terra que Isaac prosperou de maneira tremenda e poderosa. Ele prosperou de tal maneira ao ponto que as pessoas da terra começaram até a sentir inveja dele, de tanto que ele prosperou, de tanto que ele enriqueceu, de tanto que a vida dele mudou para melhor. Pode ter certeza, se Deus está permitindo uma mudança na tua vida, não é para que essa mudança seja algo ruim para você, mas Deus quer te levar para algo melhor. Deus quer te colocar em outro lugar. Deus quer gerar uma mudança na tua vida para que aquilo que Ele preparou, para que aquilo que Ele reservou, para aquilo que Ele projetou para a sua vida se cumpra e você possa viver nessa terra o melhor que Deus preparou para você. Deixa eu falar uma coisa para você hoje aqui, você que está me ouvindo, você que está me vendo através dessa mensagem, você que está ouvindo essa mensagem, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Essa mudança que está acontecendo na tua vida, isso que tem obrigado você a mudar, essa mudança de repente até radical que está acontecendo na tua vida, é para que aquilo que Deus preparou e reservou para a tua vida aconteça, é para que você desfrute do melhor que Deus preparou para você nessa terra. Pode hoje você não estar entendendo o que está acontecendo, pode hoje na sua cabeça ser dor e ser sofrimento, mas o que é dor e o que é sofrimento hoje será gozo, será alegria, será felicidade, será plenitude de alegria amanhã, quando Deus cumprir tudo o que Ele falou e quando aquilo que Deus reservou para a tua vida acontecer e quando você desfrutar do melhor que Deus preparou para você. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Essa mudança que está acontecendo na tua vida é para o melhor de Deus, para aquilo que Deus preparou para você, para aquilo que Deus reservou para você, para o melhor que Deus preparou para você nessa terra acontecer. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Em breve você vai dizer: agora eu entendo porque tanta coisa aconteceu na minha vida. É porque Deus me tirou de um lugar aonde eu estava acomodado, aonde eu não queria sair, aonde eu queria permanecer, mas Deus me tirou de lá para desfrutar do melhor que Ele preparou para mim na terra. Então receba essa palavra em nome de Jesus. O melhor que Deus preparou para você nessa terra ainda está por vir, e tudo que Deus tem reservado para a tua vida ainda está por vir. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Tem coisa grande, tem coisa tremenda, tem coisa maravilhosa que Deus preparou para você tanto nessa terra quanto na tua vida espiritual, que ainda está por vir. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Essa mudança não é para te destruir, essa mudança não é para acabar com você, essa mudança é para que você esteja no centro da vontade de Deus, é para que você vá onde Deus quer que você vá, é para que você esteja onde Deus quer que você esteja, para que o melhor que Ele preparou para você nessa terra e espiritualmente aconteça. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Essa mudança é para o melhor que Deus tem reservado para você. E em breve essa dor e esse sofrimento que você está passando vai acabar, porque o melhor que Deus preparou para você nessa terra e espiritualmente vai acontecer por causa dessa mudança que Deus está fazendo na tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Mas quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo que Isaac sai da terra dele e ele vai para a terra de Abimeleque, né? A terra dos filisteus, a terra de Gerar. A Bíblia diz que Deus fala para Isaac o seguinte: olha, Isaac, fica nessa terra, não desce para o Egito. Eu não quero que você desça para o Egito, eu quero que você fique nessa terra. Isaac então obedeceu a voz de Deus, ficou na terra de Gerar, aonde ele prosperou de maneira tremenda e poderosa, aonde ele se tornou um homem rico, aonde ele se tornou um homem extremamente próspero.
Mas a Bíblia diz que a prosperidade de Isaac gerou muita revolta no coração do povo. E todos os poços que Abraão tinha cavado no passado, naquela terra, o povo havia entulhado. Entulharam os poços de Isaac, por inveja, por causa da sua prosperidade. Porque Deus era na vida de Isaac. Entenda uma coisa, quando Deus é na nossa vida, quando a nossa vida se projeta, quando a nossa vida prospera, quando os sonhos de Deus, os sonhos que Deus nos deu se realizam, quando as promessas de Deus começam a se realizar na nossa vida, sempre se levantam os opositores. Sempre se levantam os invejosos, querendo nos atrapalhar, querendo nos derrubar, querendo acabar com a gente. Só que Isaac não se deu por vencido. Porque todos os poços que eles entulharam que Abraão tinha feito, Isaac foi lá e cavou. E o povo ia lá, com inveja de Isaac, e entulhava o poço de novo. Isaac ia lá e abria mais um poço. Porque Isaac não era alguém que desistia. Isaac não era alguém que botava a mão no arado e olhava para trás. Isaac não era alguém que desistia diante de uma dificuldade, diante de uma luta. Ele sabia que Deus era com ele. E por mais que as pessoas se levantassem para tentar derrubá-lo, não iriam conseguir, porque Deus era com ele. Deixa eu falar uma coisa para você. De repente, hoje você está passando pela situação que você está sendo perseguido. Porque Deus abençoou a tua vida, porque a tua vida prosperou, porque as coisas estão indo bem na tua vida, porque Deus está cumprindo as promessas dele na tua vida, e de repente está se levantando um monte de gente para entulhar os teus poços. A pergunta que eu faço para você: você vai desistir? Você vai colocar a sua cabeça para baixo e vai desistir? Ou você vai continuar perseverando? Porque assim diz o Senhor para você: por mais que tentam entulhar os teus poços, não desista. Continua perseverando, porque eu sou contigo e sou poderoso para cumprir todas as promessas que eu te fiz. Aqueles que se levantaram para tentar entulhar os teus poços terão que reconhecer que você é de Deus e que Deus é na sua vida, e que por mais que eles se levantem para entulhar os teus poços, eles jamais vão conseguir parar você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Mas quando eu olho para esse texto aqui, meus amados irmãos, eu vejo um texto que me chama muita atenção, porque fala a respeito de Abraão. Quem foi Abraão? Abraão foi o pai da fé. A Bíblia nos relata que Abraão é o pai da fé. Mas quando nós olhamos para a vida de Abraão, e quando nós olhamos para esse texto que fala a respeito de Abraão, nós vemos aqui duas lições tremendas e poderosas a respeito de Abraão. A primeira delas é que Abraão foi exemplo de obediência, foi exemplo de homem obediente e temente a Deus para o seu filho. Abraão foi exemplo de homem obediente e temente a Deus para o seu filho. Abraão foi exemplo de homem obediente e temente a Deus para o seu filho. A pergunta que eu te faço: que exemplo você tem sido para o seu filho? Que exemplo você tem dado para o seu filho? Será que o seu filho pode ver em você o exemplo de alguém que obedece a Deus, de alguém que é temente a Deus? Ou será que o seu filho tem visto em você os piores exemplos desse mundo? A pergunta que eu te faço hoje, meu amado irmão, é: que exemplo você tem dado para o seu filho? Que tipo de pai você tem sido para o seu filho? Que tipo de mãe você tem sido para o seu filho? Que tipo de exemplo você tem dado para o seu filho? Deus hoje está falando para você: seja um bom exemplo para o seu filho. Seja um exemplo de uma pessoa temente a Deus, obediente à palavra do Senhor. Seja exemplo, você que é homem, de marido para os seus filhos.
Seja um exemplo para os seus filhos de alguém obediente e temente a Deus, que respeita a esposa, que respeita os filhos, que respeita a casa onde vocês moram. Seja um grande exemplo de pessoa obediente, de pessoa temente a Deus. Quantos pais têm sido um péssimo exemplo para os seus filhos? Quantos pais têm dado exemplos horríveis para os seus filhos? É pai que chega bêbado em casa, que bate na esposa, que quebra a casa toda. E isso causa traumas terríveis no coração dos filhos. É a esposa que não respeita marido, que agride marido. É a esposa que não tem paciência para criar os filhos, não cuida da casa, não é um exemplo de mulher, não é um exemplo de mãe. Não obedece a Deus, não é uma pessoa que o filho pode olhar e ver a presença de Deus na vida da mãe, não é uma pessoa que o filho pode olhar e ver o caráter de Cristo na mãe, ou no próprio pai. Não é um pai em que o filho pode olhar e ver o caráter de Cristo no pai, a presença de Deus no pai. Então hoje Deus desperta para você, aproveitando que eu estou gravando essa mensagem hoje no Dia dos Pais, seja um bom exemplo para os seus filhos. Seja um exemplo de uma pessoa temente a Deus e obediente a Deus para os seus filhos. Crie os seus filhos com amor. A Bíblia diz: ensina o menino o caminho que deve andar, porque quando crescer não se desviará dele. Se você ensinar bons exemplos para o seu filho, bons exemplos para os seus filhos, se você for um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos, pode ter certeza que vocês terão filhos tementes a Deus, filhos obedientes ao Senhor, filhos que verdadeiramente vivem para glorificar, honrar e exaltar a Deus. Viva para honrar, glorificar e exaltar a Deus. Dê esse exemplo para os seus filhos. Mostre isso para os seus filhos. Ensine isso para os seus filhos. E vocês terão filhos abençoados, tementes ao Senhor, obedientes a Deus, que vão viver para glorificar, exaltar e engrandecer ao Senhor. Seja um excelente pai, seja uma excelente mãe, dê um excelente exemplo para os seus filhos, dê um exemplo de pessoas que temem a Deus e que obedecem ao Senhor para os seus filhos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Os seus filhos precisam ver em você o exemplo de uma pessoa obediente e temente a Deus. A segunda grande lição que eu aprendo com esse texto é que Deus abençoou Isaac por causa de Abraão. Olha o que diz o verso 3. Mora nesta terra e serei contigo, te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas nações e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento e os meus preceitos e os meus juízos e as minhas leis. Por causa de Abraão, Deus abençoou Isaac. Por causa de Abraão, Deus cumpriu as promessas que fez a Abraão na vida de Isaac. Deixa eu falar uma coisa para você, eu quero te perguntar isso. Será que Deus pode abençoar a vida dos teus filhos por tua causa? Será que você tem vivido uma vida de uma pessoa temente a Deus, obediente a Deus, e por isso Deus vai abençoar a vida dos seus filhos, porque você é uma pessoa temente e obediente a Deus? Será? Será que Deus pode derramar bênçãos sem medidas e incontáveis na vida dos seus filhos por causa de você? Porque você tem honrado a Deus, porque você tem glorificado a Deus com a sua vida, porque você tem lido a palavra de Deus, porque você tem colocado a palavra de Deus em prática, porque você tem santificado a sua vida, tem consagrado a tua vida, porque você tem dito não para o pecado, porque você tem ensinado isso para os seus filhos? Será? Então hoje receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Viva uma vida
de alguém que teme a Deus, que obedece a Deus. Dê esse exemplo para os seus filhos. E por causa de você, Deus vai abençoar a vida dos seus filhos e vai derramar bênçãos sem medidas e incontáveis sobre a vida dos seus filhos. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Quantos pais, em vez de abençoar a vida dos filhos, têm amaldiçoado a vida dos filhos? Porque não vive uma vida que teme a Deus, porque não vive uma vida que obedece à palavra de Deus, e porque muitas das vezes amaldiçoa a vida dos filhos, dizendo: esse menino não serve para nada, esse menino não presta para nada, essa menina não serve para nada, essa menina não presta para nada, isso não vai dar nada na vida. E quantas vezes os seus filhos têm escutado isso de você, e isso tem gerado no coração dos seus filhos um sofrimento muito grande, uma mágoa muito grande, um ressentimento muito grande, uma ferida muito grande. Quantos pais têm destruído o emocional dos seus filhos por causa das suas palavras, porque xingam os filhos, porque são agressivos com os filhos, porque são violentos com os filhos? Quantos filhos têm sido traumatizados pelos pais? Não veem nos pais exemplos de pessoas que temem a Deus, que obedecem a Deus, mas são violentados pelos pais com palavras, com agressões físicas. Seja, meu amado irmão, seja, minha amada irmã, alguém que teme a Deus, que obedece a Deus, que dá um excelente exemplo para os seus filhos, e por causa da sua vida de temor e de obediência, Deus vai abençoar de maneira tremenda, poderosa, gloriosa, de maneira que vai fazer com que a vida dos seus filhos venham ser extremamente abençoadas. Seja um canal de Deus para a vida dos seus filhos, porque se você viver uma vida de alguém que teme a Deus, de alguém que obedece a Deus, de alguém que honra a Deus, de alguém que glorifica a Deus com a sua vida, isso vai gerar bênçãos na vida do seu filho, isso vai gerar cumprimento de promessas na vida dos seus filhos. Então receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Seja exemplo de fé, seja exemplo de obediência, seja exemplo de alguém que teme a Deus. Viva uma vida que teme a Deus, vive uma vida que obedece à palavra de Deus. Mostre isso para os seus filhos, ensina isso para os seus filhos, e vocês terão filhos abençoados, e Deus vai abençoar a vida dos seus filhos por causa do seu exemplo de vida, porque você viveu para honrar e para glorificar o nome do Senhor. Muitos filhos não têm sido abençoados pelos seus pais, porque os pais não obedecem a Deus, porque os pais não temem a Deus, porque os pais amaldiçoam seus próprios filhos com as suas palavras, porque os pais são violentos, porque os pais são agressivos. Mas a vida dos seus filhos serão abençoadas. A vida dos seus filhos será abençoada. A vida dos seus filhos será abençoada, porque você será exemplo de alguém que teme a Deus e de alguém que obedece a Deus para os seus filhos. E por você glorificar a Deus, por você honrar a Deus, Deus vai abençoar de maneira tremenda. Deus vai abençoar de maneira tremenda e poderosa a vida dos seus filhos. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero trazer aqui também para vocês, rapidamente, alguns exemplos que a gente vê na vida de Abraão. O primeiro exemplo que eu vejo na vida de Abraão é generosidade. Abraão era alguém generoso. Abraão era alguém extremamente generoso. Abraão não era uma pessoa egoísta. Quando Abraão sai da terra do seu pai, e ele leva o seu sobrinho com ele, Ló, no meio do percurso, no meio dessa caminhada toda entre Abraão e Ló, juntos, andando juntos, os pastores de Abraão e os pastores de Ló brigam entre si. E Abraão e Ló entendem então que eles não podem mais permanecer juntos, e eles vão ter que se separar. Abraão poderia chegar para Ló e dizer o seguinte: ó, eu quero ir para aquela terra lá, é para lá que eu vou. E você vai para outra terra. Ele era tio, era mais velho. Mas Abraão chega para Ló e fala: olha, escolhe a terra que você quer. E se você falar que vai para a direita, eu vou para a esquerda. E se você falar que vai para a esquerda, eu irei para a direita. Abraão, de maneira generosa, dá
a Ló o direito de escolha. Para onde Ló quer ir? Para onde Ló deseja ir? Nós temos que aprender com Abraão o seguinte: não sermos pessoas egoístas, mas sermos pessoas generosas. Pessoas que têm mais prazer em abençoar do que ter. Porque quando a gente é generoso, a gente tem que entender o seguinte: a alma generosa, ela prospera, e prospera em todas as áreas da vida dela. Mas aquele que não é generoso, aquele que é egoísta, ele nunca prosperará. Porque ele quer tudo para ele, quem quer tudo para si acaba não tendo nada. Quem quer tudo para si acaba não alcançando absolutamente nada. Sempre fica no meio do caminho, a vida parece que não sai do lugar. Porque uma pessoa egoísta, porque uma pessoa egocêntrica que só olha para o próprio umbigo e só pensa em si mesma. Então que você possa aprender com Abraão a ser uma pessoa generosa. Né? Que você nunca possa ser uma pessoa egoísta, que você nunca queira as coisas só para si, mas que você seja alguém generoso, que tenha prazer em abençoar, que tenha prazer em dar. E pode ter certeza que Deus vai abençoar poderosamente a tua vida. Porque a Bíblia diz que a alma generosa prosperará. E se tem alguém na Bíblia que foi extremamente próspero e abençoado, esse alguém foi Abraão. Abraão, a Bíblia mostra que ele foi um homem extremamente próspero e um homem extremamente abençoado. Porque ele era alguém generoso. Seja uma pessoa generosa. Seja uma pessoa generosa e pode ter certeza que um coração generoso Deus abençoa e Deus prospera. A segunda grande lição que eu aprendo com a vida de Abraão é que ele era um homem de coragem. Ele era um homem de coragem. Abraão já estava separado do seu sobrinho já havia algum tempo. E de repente ele soube que alguns reis vieram à terra de Sodoma, onde o seu sobrinho morava. Foram lá e pegaram Ló como escravo e levaram para a terra deles. Abraão, quando soube que isso acontece, ele pega 318 homens da sua casa, homens valentes, vão até, se junta com alguns reis, vão até aqueles reis que pegaram o seu sobrinho, que levaram o seu sobrinho, que sequestraram o seu sobrinho, que levaram o seu sobrinho para a sua terra. Ele vai até aqueles reis e resgata o seu sobrinho e traz de volta. Porque Abraão era um homem de coragem. E o que está faltando hoje na vida de muitas pessoas é coragem. Porque qualquer problema que surge, a pessoa já se acovarda, a pessoa já se desespera, a pessoa já fica completamente apavorada. E Deus manda te dizer: tenha coragem. Tenha coragem de enfrentar os teus problemas, tenha coragem de enfrentar as tuas lutas, tenha coragem de enfrentar as tuas dificuldades, tenha coragem. Hoje eu quero profetizar aqui em nome do Senhor Jesus que Deus está arrancando do teu coração todo medo. Deus está hoje arrancando do teu coração todo medo. Deus está tirando hoje do teu coração toda a covardia, tudo aquilo que faz você se apavorar, que faz você se desesperar diante do problema. Deus está arrancando com mão forte hoje da tua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. E hoje Deus está te enchendo de coragem, coragem para vencer, coragem para conquistar, coragem para triunfar, coragem para chegar até onde Deus quer que você chegue. Receba essa palavra em nome de Jesus. Toda covardia, todo medo, tudo aquilo que gera pavor e pânico na tua vida, Deus está arrancando hoje do teu coração. E Deus está enchendo o teu coração de coragem, de ousadia, de intrepidez para vencer, para conquistar, para triunfar, para chegar muito mais além do que você um dia pensou, imaginou ou até mesmo desejou, porque é isso que Deus tem para a tua vida. Então receba essa palavra em nome de Jesus. A terceira grande lição que eu aprendo com esse texto é que Abraão, com a vida de Abraão, com o exemplo que Abraão nos dá, é que é a fidelidade. Fidelidade. Abraão era alguém fiel. Quando Abraão volta da terra, depois de ter resgatado os seus sobrinhos, ele traz os despojos da terra, daqueles reis, da onde ele estava voltando, e ele encontra então Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e entrega a Melquisedeque todo o dízimo desses despojos. Ele entrega a Melquisedeque todo o dízimo desses despojos. Ele entrega.
Porque Abraão era alguém fiel. Ele entrega então ao rei de Salém, ao sacerdote do Deus Altíssimo, todo o dízimo desses despojos. O que Deus quer da nossa vida é fidelidade. O que Deus quer da nossa vida é honra. O que Deus quer da nossa vida é que possamos honrá-lo, é que possamos glorificá-lo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou a Abrão, que naquele tempo ainda não era Abraão, era apenas Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão era alguém fiel ao Senhor, e ele entrega a Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, todo o dízimo dos despojos da onde acabava de vir, que era da guerra com aqueles reis, e tinha trazido o seu sobrinho de lá, que estava lá como escravo deles. Seja fiel ao Senhor. Seja uma pessoa que honre a Deus em tudo. Seja uma pessoa que nunca negue nada a Deus. Seja uma pessoa que sempre honre a Deus com tudo. Seja uma pessoa que esteja disposta a honrar a Deus em tudo, em absolutamente tudo. Seja uma pessoa que nunca negue nada a Deus. Deus hoje pode olhar para você e ver fidelidade. Será que você tem honrado a Deus com os teus bens? Será que você tem honrado a Deus com as suas primícias? Será que você tem honrado a Deus com a sua vida? Será que a sua vida tem honrado ao Senhor? Será que a sua vida tem glorificado a Deus? Será que a sua vida tem exaltado a Deus? Será que você tem sido exemplo de uma pessoa fiel a Deus para os seus filhos, para a sua família? Então seja fiel ao Senhor. Seja uma pessoa que honre a Deus em tudo. Não negue nada a Deus. Seja uma pessoa extremamente fiel a Deus. Diga sempre não para tudo aquilo que vem te corromper. Toda a tentação do inferno que tenta te corromper, que tenta te tirar da presença de Deus, que tenta te afastar da vontade de Deus, do caminho de Deus, diga não. Fecha a porta na cara do diabo. Fecha a porta na cara do diabo que tenta te afastar de Deus, que tenta te afastar da vontade de Deus. Diga não sempre a tudo que vem tentar te afastar de Deus e da vontade de Deus. Diga não. Seja fiel a Deus em tudo e nunca negue nada a Deus. E você verá o poder dele, a unção dele. Você verá a bênção dele sobre a tua vida. Você verá a prosperidade do Senhor sobre a tua vida. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Assim como Deus fez de Abraão um homem próspero. Assim como Deus fez de Abraão pai da fé, assim como Deus fez de Abraão alguém que falava com ele, que ouvia a voz dele, assim Deus fará com você. Deus fará de você uma pessoa próspera. Deus fará de você uma pessoa que ouve a voz de Deus, que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, que tem a presença de Deus dentro de você, que tem o poder do Espírito Santo na tua vida, porque Deus vai ver na tua vida fidelidade, porque hoje você vai fechar a porta na cara do diabo, porque hoje você vai dizer não para tudo aquilo que tenta te corromper e te afastar da vontade de Deus. Você vai viver para glorificar, honrar e exaltar a Deus em tudo, e você, assim como Abraão, assim como Isaac, você vai ter experiências tremendas e poderosas com Deus. Você vai crescer na graça e no conhecimento de Deus. Você vai ouvir a voz de Deus como eles ouviam a voz do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque não há nada mais tremendo, não há nada mais glorioso, não há nada mais majestoso, não há nada mais magnífico, não há nada mais poderoso do que sentir a presença de Deus, do que ter comunhão com Deus, do que ter intimidade com Deus, do que ouvir a voz de Deus, do que falar com Deus, do que sentir a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Receba essa palavra em nome de Jesus, receba essa palavra. E a outra lição que eu aprendo com a vida de Abraão, que Abraão era uma pessoa de oração. Abraão era um homem de oração. Abraão era um homem de oração.
Seja um homem de oração, seja uma mulher de oração. A Bíblia diz: orai sem cessar. A Bíblia diz: perseverando em oração, velando nela com ações de graças. Deus quer que você seja uma pessoa de oração, uma pessoa de joelho no chão, de boca no pó, que clama a Deus, e por isso você tem experiências tremendas e poderosas com Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 33, verso 3: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quem clama a Deus, quem é de oração, quem é de clamor, quem é uma pessoa que persevera em oração, tem experiências tremendas e poderosas com Deus, recebe da parte de Deus segredos tremendos e poderosos, cresce na graça e no conhecimento de Deus, cresce na graça e no conhecimento de Cristo. Então seja uma pessoa de oração, um homem de oração, uma mulher de oração, sabe sempre o segredo da vitória, sabe sempre o segredo da intimidade com Deus, porque o segredo da vitória, o segredo da intimidade com Deus, o segredo da comunhão com Deus é a oração. A oração nos leva cada dia mais e mais a níveis maiores de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, de plenitude da graça, da presença de Deus em nós. Então seja um homem de oração, seja uma mulher de oração, seja uma pessoa de joelhos no chão, de boca no pó, que persevera em oração, e você verá que assim como Abraão escutava a voz de Deus, assim como Abraão ouvia a voz de Deus, você vai ouvir a voz de Deus falando diretamente com você. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você vai escutar a direção de Deus para a tua vida. Você vai ter da parte de Deus experiências que vão marcar a tua vida, que vão marcar a tua história, que vai mudar você de dentro para fora. Receba essa palavra em nome de Jesus. Seja um homem, seja uma mulher de oração. E o quinto grande exemplo que a gente vê na vida de Abraão é a fé. É a fé. Abraão disse aos seus servos que iria adorar a Deus com Isaac, lá em Moriá, e depois voltaria com ele. Talvez alguns digam assim: ele falou isso para os servos dele, porque ele não ia dizer que ia sacrificar o filho em Moriá. E os servos dele, de repente, não deixariam ele ir com Isaac. Mas eu creio que Abraão era um homem de tanta fé, que ele falou isso para os servos dele, porque ele sabia que Deus não deixaria ele voltar sem Isaac. Porque Deus sabia que, se preciso fosse, ele entregava Isaac a Deus sem pestanejar. E por causa disso ele sabia que Deus não deixaria ele voltar sem Isaac. A fé de Abraão era uma fé tão grande, tão tremenda, que ele disse: eu e o menino iremos lá, adoraremos e voltaremos. Que você aprenda com Abraão a crer que Deus é poderoso para prover até na última hora. Meu Deus, que tremendo isso! Que você possa aprender com Abraão que Deus sempre tem um escape para toda e qualquer situação. E por mais que digam para você que já acabou, que não tem mais jeito, Deus ainda tem a solução. Ele é o Deus provedor. E Ele vai prover para você o que você precisa, nem que seja na última hora. Ele vai prover, mas Ele não vai deixar você passar necessidade, Ele não vai deixar você passar vergonha, Ele não vai deixar você ser humilhado e envergonhado, porque Ele é contigo. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Imagina se Abraão volta para casa sem Isaac. O que Sara ia falar para ele? Porque se você reparar, Deus fala para Abraão sacrificar Isaac, não fala para Sara. Porque Deus sabia que Sara não deixaria Abraão levar Isaac. Imagina só, tantos anos querendo ter um filho do seu ventre, de repente tem, e Deus fala para ele: agora vai lá, pega e sacrifica. Imagina ela ouvindo isso de
Deus: olha, Sara, pega Isaac aí que você demorou anos para ter, que na tua velhice você foi ter, agora vai e sacrifica ele para mim. Imagina Deus falando isso para Sara, mas Deus fala isso para Abraão. Porque o pai ama os filhos, mas a mãe tem algo especial com os filhos. E se Abraão voltasse para casa sem Isaac, o casamento dele ia acabar. Provavelmente tudo ia ser destruído. Tudo que ele conquistou ia acabar. Sara ia ficar extremamente revoltada por perder seu filho. Mas Abraão sabia, Abraão tinha certeza que ele voltaria com Isaac. Que Deus não deixaria ele voltar sem Isaac. Porque Deus era poderoso para prover o cordeiro até na última hora. É por isso que quando Abraão está subindo com Isaac o monte Moriá, o monte Deus proverá. Isaac fala para ele: meu pai, a gente já tem tudo. Cadê o cordeiro? Abraão não chega para Isaac e fala: olha, o cordeiro é você. Sabe o que Abraão fala para Isaac? O cordeiro Deus proverá. Porque Abraão sabia que Deus era poderoso para prover até na última hora. Então, meu amado irmão, creia que Deus é poderoso para te dar vitória, creia que Deus é poderoso para mudar essa situação, creia que Deus é poderoso para curar você dessa enfermidade, para cuidar o teu marido, para curar você dessa enfermidade, para curar o seu marido dessa enfermidade, para curar o seu filho dessa enfermidade. Creia que Deus é poderoso para restaurar teu casamento, creia que Deus é poderoso para restaurar tua família, creia que Deus é poderoso para avivar o seu ministério, creia que Deus é poderoso para trazer a provisão que você tanto precisa, que você tanto necessita, que é algo tão especial para você. Crê que Deus é poderoso para fazer isso até na última hora, se preciso for. Mas crê que Deus é poderoso para fazer, porque se você crê, pode ter certeza, assim como Abraão voltou com Isaac de Moriá, você vai ter a sua vitória. Deus vai prover o que você precisa, nem que for na última hora, mas Deus vai prover, Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua situação, Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a história da tua família, Deus vai mudar a história da tua casa, Deus vai mudar a história dos teus filhos, Deus vai mudar a história do teu casamento, Deus vai fazer tudo novo, Deus vai restaurar tudo, Deus vai renovar tudo. Tudo vai ser diferente, tudo vai ser melhor do que um dia foi, porque Deus é poderoso para prover o que você necessita até na última hora, se preciso for. Você só tem que crer, porque o milagre pertence ao Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Creia! Porque o poder de operar um milagre pertence a Deus. E se você crê, pode ter certeza, nem que seja na última hora, Deus vai prover o que você precisa, mas você vai cantar o hino da vitória. E você vai ver que Deus é poderoso para mudar toda e qualquer situação, pegar você, tirar do monturo, colocar sentado entre os príncipes da terra, abrir a porta que você precisa, prover o que você necessita, não te deixar ser envergonhado, não te deixar ser humilhado, porque Ele é Deus que no lugar da vergonha te dá dupla honra. Receba essa palavra em nome de Jesus. Seja um bom exemplo para os seus filhos, exemplo de alguém que obedece a Deus, exemplo de alguém que teme a Deus. Aprenda com Abraão. Todos os exemplos que foram citados aqui. Viva essa fé que Deus jamais vai deixar você ser envergonhado. Essa fé que Deus jamais vai deixar de prover o que você necessita, nem que seja na última hora. Viva essa fé e como Abraão, você vai voltar com seu Isaac para casa. Você vai voltar com a sua vitória, vai voltar com o seu milagre e com a sua bênção. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu quero terminar orando o Pai Nosso com vocês. E quero orar pela sua vida. Feche seus olhos agora, curve a sua cabeça, levante as suas mãos. E eu vou orar o Pai Nosso com vocês. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre. Amém. Agora, continue com as suas mãos, com a palma da mão para cima. Continue com seus olhos fechados, a cabeça curvada, por favor. E eu vou orar pela vida de vocês. Senhor, eu quero abençoar cada vida, Senhor, que assistiu essa mensagem. E que esses pais que assistiram essa mensagem possam se espelhar em Abraão, Senhor. Ter Abraão como exemplo. Ó Pai, e serem pais que dão para os seus filhos exemplo de alguém que teme ao Senhor e que te obedece. Que eles possam ensinar aos seus filhos o caminho que devem andar, que é o caminho do Senhor, para que quando eles envelhecerem, jamais venham se desviar desse caminho. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, restaura casamentos, restaura famílias, restaura, Senhor, a relação de pais e filhos, restaura ministério, Senhor. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, que cada pessoa possa aprender com Abraão, a ser, Senhor meu Deus, meu Pai, exemplo. A ser, Senhor meu Deus, meu Pai, exemplo não somente para os seus filhos, mas exemplo também para os seus servos e exemplo para todos que possam olhar para eles. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito e santo, repreende agora, Senhor, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda palavra de maldição lançada, toda praga lançada, tudo que foi feito, armado, desejado, planejado, arquitetado e forjado contra essas vidas, contra esses casamentos, contra essas famílias, contra esses ministérios, que caia tudo por terra agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que eles possam sentir agora a unção do Teu Espírito Santo, o poder do Teu Espírito Santo, que o Teu Espírito Santo possa visitar cada pessoa agora, seja renovada agora, seja restaurada agora, seja avivada agora, receba a unção, receba o fogo, receba o poder, receba a glória de Deus, receba a presença de Deus sobre a tua vida aí agora, seja renovado, seja renovada, seja restaurado agora pelo poder do Espírito Santo de Deus. Se existe enfermidade na sua vida, seja curado agora em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus faz você se levantar como exemplo para os seus filhos, como exemplo para todos aqueles que possam olhar para a sua vida e que a partir de hoje você viva a fé que Abraão viveu, a fé que Deus pode prover um milagre, nem que seja na última hora, e que Deus jamais deixará você ser envergonhado, confundido, enganado. Deus jamais deixará você ser humilhado. Deus jamais deixará com que algo aconteça na sua vida que venha destruir a tua vida, que venha destruir teu casamento, que venha destruir teu ministério. Então receba essa fé que Abraão viveu, receba o fogo do Senhor, o poder de Deus, a unção de Deus sobre a tua vida agora, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, que Deus te abençoe de maneira rica e abundante, que você possa compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, em nome de Jesus.